galera, eu sou o professor Rafael Correia e vou tentar trazer para vocês aqui a maneira mais simples de você entender sobre quadriláteros, ok? Então aqui a gente tem um pequeno organograma, né? Onde vem dividido em quadriláteros convexos e côncavos. Então vamos explicar aqui o que seria um côncavo. Bom, o quadrilátero côncavo seria esse tipo de quadrilátero aqui, ó. Onde você vai ter quatro lados, né? Já que a gente está falando de um quadrilátero. E tem uma técnica, né, que você descobre se esse quadrilátero é côncavo ou convexo. Bom, tá aqui então o quadrilátero, né? Rafael, como é que eu descubro se ele é côncavo ou convexo, né? Então aqui você tem os quatro lados. Se fizer um pontinho aqui e um ponto aqui, dois pontos internos, e ligar esses dois pontos, repara que parte dele está ficando fora do quadrilátero. Então, este é um quadrilátero côncavo, ok? Os outros que a gente vai estudar são os quadriláteros notáveis, que são quadriláteros que apresentam propriedades entre si. Então, quadriláteros convexos. Você vai fazer as perguntinhas aqui, ó. Há lados paralelos? Sim. Trapézios? Não, não são trapézios. Desses trapézios, lados opostos paralelos? Sim, paralelogramos. Não, somente dois lados paralelos. Então você tem um trapézio propriamente dito. E o trapézio ele se divide em vários outros trapézios, que são três que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. A gente vai dar um foco maior agora nesse lado aqui, tá? Do meu lado esquerdo do meu organograma. Então, ó, lados opostos paralelos. É um paralelogramo. E esse paralelogramo, se possui todos os lados iguais, é um losango. Se possui os ângulos retos, é um retângulo. E a junção de possuir ângulos retos e todos os lados iguais me dá um quadrado. Então vamos estudar aqui agora o paralelogramo, para vocês terem ideia das propriedades do que a gente vai fazer sobre ele, né? Então, ó, no paralelogramos eu tenho dois pares de lados paralelos. Então, ó, dois pares de lados paralelos. E esses dois pares, cada lado é congruente, ou seja, AB é congruente a CD, assim como BC é congruente a AD, ok? Então você tem essa primeira situação e uma observação importante, né, dessas propriedades que vão ser faladas do paralelogramo. Os ângulos opostos são congruentes. O que isso quer dizer? Que o meu ângulo A é congruente ao meu ângulo C, que meu ângulo B é congruente ao meu ângulo D, ok? E os ângulos consecutivos são suplementares. Opa. Rafael, como assim suplementares? Eu tenho que o meu ângulo A mais o meu ângulo B é igual a 180 graus, tá? Isso é uma propriedade do seu paralelogramo. Eu tenho que o meu ângulo B mais o meu ângulo C também é igual a 180 graus. Eu tenho que o meu ângulo C mais o meu ângulo D também é igual a 180 graus. E também tem o meu ângulo A mais o meu ângulo D também vai ser igual a 180 graus. Então, olha só, eu estou destrinchando com vocês todas essas propriedades do paralelogramo. Repare que a gente já falou de diversas propriedades aí, correto?
Então essas propriedades, elas são muito importantes. Só que assim, Rafael, eu sei que ali dentro dos quadriláteros notáveis eu tenho paralelogramo, o losango, o retângulo, o quadrado e o trapézio. Cada um destes quadriláteros vai ter a sua propriedade? Sim, cada um deles vai ter a sua propriedade. Só que com uma pequena diferença, né? Há propriedades que são propriedades repetidas, né? Quando a gente for estudando ali mais um pouquinho mais à frente, né, todos os outros quadriláteros, vocês mesmos vão verificar que as propriedades de um cabem em outros, mas nem todas as propriedades, tá? Existem propriedades específicas de cada quadrilátero que você vai verificar, né, que é exclusiva dele, vamos dizer assim, né? Ou ela se aplica em um outro quadrilátero que não seja em todos, né? Ah, a propriedade do quadrado, ela é a mesma propriedade do losango, mas tem propriedade do quadrado que não se aplica no losango. Então você tem essa situação aí, ok? Então, e as diagonais se cortam ao meio. Essa é outra propriedade que eu vou falar para vocês. Como assim as diagonais se cortam ao meio? Se eu ligar aqui a minha diagonal BD, opa, a minha diagonal BD, e também ligar a minha diagonal AC, tá? O que que isso quer dizer, Rafael? Elas se cortam ao meio. Esse ponto aqui vai dizer que essa medida, vou chamar aqui de ponto P, tá? AP é a mesma medida de PC. E a minha medida BP é a mesma medida de CP. Então, assim, dentro dos meus paralelogramos, eu vou encontrar principalmente essas propriedades. Então, paralelogramo. Se você cortar aqui ao meio, ó, você tem a palavra paralelo. Ela se destaca, né, pela parte dos seus lados paralelos. E algumas opções, né, importantes que eu vou destacar para você. Então, nesse momento, ó, pega essa parte, tira um print da sua tela, que eu vou apagar essa parte aqui do lado. Foi. Então, tem uma propriedade que poucas pessoas dão valor a ela, mas eu vou demonstrar aqui para vocês ainda nesse conceito aqui das suas diagonais. Como assim, Rafael? Bom, aqui dentro do conceito das suas diagonais, eu tenho o seguinte. Se você prestar atenção, esse ângulo aqui, ó, que eu estou pintando aqui de preto, ok? Ele vai ser congruente a esse ângulo aqui, ó, ok? E esse meu outro ângulo aqui, vou botar uma cor diferente aqui, ó, estou pintando em vermelho, ele vai ser congruente a esse ângulo aqui. Rafael, como é que você pode me afirmar com toda certeza que esses dois ângulos ali que você pintou vão ser congruentes? Bom, gente, basta você lembrar de um conceitozinho chamado retas paralelas cortadas por uma transversal. Se eu pegar aqui o meu segmento AB, ó, tá aqui o meu segmento AB, e pegar também o meu segmento DC, ó, deixa eu botar um pouquinho maior ele, um pouquinho curto. Pronto, tá aqui, ó, meu segmento DC. Então tem aqui ó, o meu AB e o meu DC. E a gente fizer, no caso, essa diagonal aqui, né, que vem de D até B, repara que eu tenho o conceito de retas paralelas cortadas por uma transversal dos ângulos alternos internos. Ó. Esse ângulo é alterno a esse. E os ângulos alternos internos são congruentes.
Então, a gente sabe que são congruentes porque eles estão dentro dos casos dos alternos internos. Então, essas são as principais propriedades do paralelograma, tá? Que você vai ter que se acostumar, se no caso você preferir decorar também, né? Mas eu acho mais fácil você sempre ler até que fique bem fixado e você entenda o conceito, né? Não é só chegar e falar, ah, esse ângulo é igual a esse, por que é igual? Então, estou te mostrando aqui o porquê que é igual, tá? E aplicar depois em futuros exercícios, ok? Dando seguimento aqui, vamos falar agora do losango, ok? O losango, ele é um paralelogramo que possui os 4 lados congruentes. Rafael, então ele é um quadrado. Não, ele não é um quadrado. Por que ele não é um quadrado? Porque ele não possui ângulos retos. Ele possui 4 lados congruentes, ou seja, a minha medida de AB é a mesma medida de BC, que é a mesma medida de CD, que é a mesma medida de AD. Então, ó, eu tenho essa característica aqui dentro do meu losango, ok? Ângulos opostos congruentes. Olha essa linha aqui. Ângulos opostos congruentes. O que isso quer dizer? Meu ângulo A é congruente ao meu ângulo C. O meu ângulo B é congruente ao meu ângulo D. Além do que esses ângulos opostos congruentes, né, você vai ter dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Também se aplica no paralelogramo isso aqui, tá? Dois ângulos agudos, dois ângulos obtusos. Desculpa, gente. Dentro do seu losango, tá? As diagonais são perpendiculares. Ou seja, quando elas se encontram, vão formar ângulos de 90 graus, tá? Então, preste atenção. As diagonais também são bissetrizes. Rafael, como é que eu vou decorar, entre aspas, né, isso tudo? Bom, gente, se por acaso da hora lá da resolução desse exercício você estiver estudando para fazer alguma prova, né, você esqueceu a propriedade, tá aqui o losango, ó. Uma ideia que você tem que ter é que ela tem os 4 lados congruentes, ok? Então, se ela tem os 4 lados congruentes, repara que aqui, quando eu tracei essa diagonal aqui, por esse lado AD ser congruente ao meu lado CD, já que é o lado do losango, eu tenho formado aqui um triângulo isósceles. Então, obrigatoriamente, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Beleza? Como o meu ângulo D e o meu ângulo B são congruentes, meu ângulo D e meu ângulo B são congruentes, esses dois ângulos aqui, ó, que eu pintei, né, de preto, e esse daqui que eu pintei de vermelho, no caso, são idênticos. Por qual caso? Soma dos ângulos internos de um triângulo. Você vai somar e vai ver que isso vai dar igual a 180. Então vai estar provado que esses dois aqui vão ter o mesmo valor, tá? Porque vai variar dependente do seu valor dos ângulos D. Ah, se o ângulo aqui for 100 graus, por exemplo, tá? Significa que sobra obrigatoriamente 40 graus para cá, 40 graus para cá, 180. Como o meu ângulo D é congruente ao meu ângulo D, meu B, né? Então se aqui for 100 graus, aqui também é 40 e aqui também é 40, ó. Já prova que está dividido ao meio. E eles são o quê? Bissetrizes, tá? Eles, no caso, não, né? A reta, né? Diagonal, que divide os ângulos ali, é uma bissetriz. Então, tá provado aí que é bissetriz. Beleza? E se você traçar a outra diagonal, essa diagonal
ela é formada pelo encontro do meu vértice D com o meu vértice B, e eu tenho ali o ponto de encontro entre elas que forma ângulos de 90 graus, ou seja, elas são perpendiculares. Só que aí no caso, como elas formam ângulos de 90 graus, né, e são perpendiculares, eu posso afirmar que se aqui eu tenho um ponto P, a minha medida DP também é congruente a BP, ok? Vai ser ali também um ponto médio do encontro das minhas diagonais. Então, aqui você pode aplicar diversas situações, né? Você vai ter triângulo retângulo ali, ó, DAP, com dois ângulos agudos, um ângulo de 90 graus aqui. Aí você vai ter que lembrar das suas propriedades de triângulo retângulo, né? Onde você pode aplicar relações métricas dentro desse triângulo retângulo, ou até mesmo as relações trigonométricas, aplicando seno, cosseno, tangente e cotangente. Então, como nosso enfoque aqui é estudar o quadrilátero, eu não vou aprofundar nisso aqui não, tá? Então a gente vai falar sobre as nossas propriedades. Então, essas aí são as propriedades gerais do nosso losango. Tem gente que fala losango, né? Mas não é losango, não. É losango. Beleza, gente? Vamos dar uma avançada aqui. Estudar agora o nosso retângulo. Rafael, o que eu venho saber sobre retângulo? Então, ó, retângulo, hatch, possui ângulo reto. É a principal característica dele aqui. Então, ó, meu ângulo de 90, de 90, de 90 e de 90. Então agora a gente vai fazer as características desse meu retângulo, né? Então na realidade ele é um paralelogramo que possui os ângulos congruentes, todos eles. No paralelogramo, né, normal, puro, ele possui os ângulos opostos congruentes. Não deixa de ser verdade que no retângulo também possui os ângulos opostos congruentes. A única diferença é que todos os ângulos no retângulo, os quatro ângulos são retos. No paralelogramo você não tem os quatro ângulos retos, ok? Então, as diagonais, vamos começar já aqui, ó. Traçar minha diagonal DB e a minha diagonal AC, ok? Essas diagonais são congruentes. Rafael, o que isso quer dizer das minhas diagonais são congruentes? Que a minha medida AC é a mesma medida que BD. Elas são congruentes, tá? Até porque, se você for separar e analisar dois triângulos, ó, vamos pegar aqui esse triângulo aqui, ó, onde você formou com a diagonal DB. D, B, C. BC é o lado de um retângulo. CD é o outro lado do retângulo, tá? E você pegar a outra diagonal, no caso AC, ó, aqui eu tenho a minha diagonal AC. Aqui é o mesmo lado, DC. AD é congruente ao meu lado BC. Então, obrigatoriamente, a minha medida BD tem que ser igual a C. Rafael, como é que você prova isso? Com os valores que você der aqui para DC e AD, e esse ângulo aqui é reto, triângulo retângulo, você pode aplicar o teorema de Pitágoras e vai verificar que essas diagonais, né, são congruentes. Mas, como já havia falado anteriormente, não vou aprofundar nesse caso de triângulo retângulo não, porque isso daí já é a aula passada. Tem o vídeo aí no canal. E qualquer coisa, vocês se aprofundem mais sobre isso. Beleza? Então, assim, eu tenho uma consequência em relação a essa propriedade das minhas diagonais serem congruentes. Quando elas se encontram, eu tenho um ponto de encontro aqui, ó. O meu ponto M, tá? Esse meu ponto é
na realidade, um ponto médio. Como assim um ponto médio? Eu tenho que o meu segmento AM, tá? Todo mundo está enxergando aí? O meu AM, ele é, na realidade, a metade do meu segmento AC. Ou seja, ele é um ponto médio em relação a isso. Se você observar bem, né, indo um pouquinho até mais a fundo, né, você tem ali, por exemplo, o triângulo ABD. Vou botar aqui, ó, o triângulo ABD. Acredito que todos vocês consigam enxergar, né, que esse meu triângulo ABD, ele é retângulo. Se você não está enxergando ele, eu vou demonstrar ele aqui, ó, aqui no cantinho. Tá, ó, ABD. A, B, D. Ok? Então você tem que aqui é um ângulo de 90 graus. E aqui a gente estava traçando aquela diagonal onde aqui eu tenho um ponto M. Correto? Repara que AM, como eu disse que ali é ponto médio, por causa dessa característica aqui, ó. Então AM é mediana. Porque ela está dividindo D, M e MP em duas partes congruentes. Então ela é mediana relativa à hipotenusa. O que isso quer dizer, Rafael? Que em todo triângulo retângulo, né, a mediana relativa à hipotenusa vale sempre a metade da hipotenusa. Então, isso daí é uma característica importante, tá? Que é pouco falada por alguns mestres, mas eu vou deixar essa característica para vocês aí. Então, do retângulo, a gente tem que essas propriedades são as mais importantes, tá? Os quatro ângulos retos, lados opostos. Vou escrever aqui para vocês, que aí fica mais fácil de vocês sempre visualizar, né? Não ficar somente com o áudio gravado. Então, a gente tem aqui, ó, os quatro ângulos retos, lados opostos congruentes, ok? As diagonais são congruentes, ok? E o ponto de encontro, né, quando elas se cruzam, né, entre as diagonais, a gente tem o ponto médio. Então, vou botar assim, M é ponto médio das diagonais. Repara que em nenhum momento eu disse que essas diagonais são bissetrizes, hein, gente? Elas não são bissetrizes. As diagonais elas vão dividir os ângulos do retângulo em duas partes, mas essas duas partes elas não são congruentes. Mas aí você tem aquela característica das retas paralelas cortadas por uma transversal. Como assim, Rafael? Ó, aqui eu tenho D, C, D, ok? Eu tenho aqui um ângulo D e aqui eu tenho um ângulo B. Se eu continuar esse retângulo aqui, ó, como DC, né, é paralelo ao meu lado AB, já que eles são lados opostos paralelos, né, característica desse quadrilátero, eu posso afirmar que esse ângulo aqui, ó, é congruente a esse. E que esse ângulo formado aqui é congruente a esse daqui. Tá? Por qual caso, Rafael? Ângulos alternos internos. Então, assim, elas não são bissetrizes. Elas quem? As diagonais. Mas aí, nesse caso, você tem também os ângulos alternos internos. Beleza, gente? Vamos dar continuidade aqui. Vamos falar agora sobre quadrado.
Depois a gente vai falar sobre os trapézios, beleza? Vamos lá. Vamos lá, galera. Continuando aqui sobre o nosso assunto dos quadriláteros, né? Agora falando sobre dos quadrados. Os quadrados é o quadrilátero que vai possuir os quatro lados congruentes, que é uma característica, né, do seu losango, e os quatro ângulos retos, que é uma característica do retângulo, ok? Se eu traçar as diagonais, traçar a diagonal aqui, essas diagonais serão bissetrizes. E essa característica das diagonais serem bissetrizes é a característica do losango. Opa, ficou todo torto isso aí, né? Vamos lá. Então, repara que eu estou juntando características do losango e do retângulo e elas estão se aplicando no seu quadrado, que, como a gente viu lá no organograma, né? Essa característica ela é importante da junção dos dois quadriláteros, ok? Então, ó, tracei as duas diagonais. Tá aí as duas diagonais, ok? Ponto médio também. Beleza? Então, esse M aqui é o ponto médio. Significa que essa distância aqui, DM, é a mesma distância que MB. E a distância AC é a mesma distância que MC. Então, aqui dentro do quadrado, né, geralmente quando cai exercício e questões que envolvem quadrado, você tem muita particularidade, né, e muita informação para aplicar. Por exemplo, da onde sai a característica, né, que a diagonal do quadrado equivale ao lado multiplicado pela raiz de 2. Aqui é um ângulo de 45 graus e aqui é um ângulo de 45 graus, que é um ângulo de 90. Rafael, por quê? Porque as diagonais são bissetrizes. Mas, Rafael, e se elas não fossem bissetrizes? Elas têm que ser. Porque esses dois lados aqui do quadrado, ó, DCB, ok? São lados congruentes. Então, me dá um triângulo isósceles, onde eu tenho esse ângulo e esse ângulo congruente. Se aqui for um lado e aqui for um lado, como é que você acha essa medida x aqui? Né? Então, depende do que você já aprendeu. Se você aprendeu primeiro Pitágoras, né, que é essa ordem cronológica, né, você chama aquela diagonal DB de hipotenusa, porque ela está oposta ao seu ângulo de 90 graus, e faz x ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. X é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. O L pode sair do radical, né? Então fica L raiz de 2. Então está provado que a diagonal é L raiz de 2. Ou, quando você avança no seu conteúdo, né? Você estuda as relações trigonométricas, você pode partir daqui, ó, seno de 45, né, em relação àquele meu ângulo D, é igual ao meu cateto oposto, que é L sobre a hipotenusa, que é X. Só que aqui é mais trabalhoso, né? Você vai ficar com raiz de 2 sobre 2 é igual a L sobre X. Vai ficar X raiz de 2 é igual a 2L. Então, como você quer achar o valor de X, então vai ficar X é igual a 2L sobre raiz de 2. Vai ter que racionalizar isso daqui, ó. Correto? Então, seu X, obrigatoriamente, vai ser igual a 2L raiz de 2 sobre 2. Simplificando aqui, ó, você encontra que o seu x é a L raiz de 2 do mesmo jeito, só que de uma forma o quê? Mais trabalhosa. Então você tem essas propriedades importantes aí dentro do quadrado, tá? Então valem para o quadrado todas as propriedades do paralelogramo, do retângulo e do losango, né? Então presta muita atenção nisso que eu acabei de falar. Para o quadrado valem todas as propriedades do paralelogramo, do retângulo e do losango. Como assim? Vamos lá, vamos pegar umas propriedades do quadrado. Possui os lados opostos congruentes. É uma verdade. Propriedade do retângulo. Propriedade do losango. Possui os quatro lados congruentes. Aqui, propriedade do losango. Propriedade do paralelogramo. Possui os ângulos opostos congruentes. Verdade, é o ângulo de 90. Possui os lados opostos congruentes. Também verdade. A a diagonal, o encontro entre elas é ponto médio. É verdade. E faltou só dizer aqui para vocês, tá, gente, que o encontro dessas diagonais aqui também são perpendiculares, tá? Que é a característica do losango. Forma um ângulo de 90 graus aqui. E obrigatoriamente tem que ser 90 graus. Rafael, por quê?
Vamos lá, vamos provar para vocês por que é 90 graus. Aqui eu teria esse triângulo aqui, ó. Ó, meu triângulo MCB, ok? Como a gente já viu que isso daqui é uma bissetriz formada pela minha diagonal CA e essa daqui é uma outra bissetriz, e esses ângulos obrigatoriamente valem 45 graus, obrigatoriamente aqui tem que valer 90 graus. Por quê? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 90 graus. Ok, gente? Então, está destrinchado aí o seu quadrado. Vamos agora falar do trapézio, né? Bom, o trapézio, a primeira coisa que você tem que entender do trapézio é que ele possui apenas um par de lados paralelos. Os outros polígonos, né, no caso os quadriláteros que a gente estudou, eles possuem dois pares. Então aqui eu tenho o meu lado AB, que é paralelo ao meu lado CD. AC e BD são lados não paralelos, até porque se você continuar prolongando, né, esses lados, ó, em algum momento eles vão se encontrar. E há características de retas paralelas que não possuem ponto em comum. Então, se for haver, né, prolongamento desses meus lados AC e BD, haverá um ponto em comum. Então, eles não são paralelos. Então, essa é a principal característica aí do trapézio, tá? Que possui apenas um par de lados paralelos. E esses pares, né, de lados paralelos, esse par de lados paralelos, eles são classificados como a base do trapézio, onde uma base é a menor e a outra base é chamada de base maior, ok? Então, em todo trapézio, os lados paralelos são chamados de base, que é o que eu estou passando para vocês. Os outros dois lados, né, AC e BD, eles são oblíquos, ok? A distância entre as duas bases, eu vou ter essa base aqui, ó, menor e a maior. Se a gente traçar essa distância aqui perpendicular, essa minha distância aqui é chamada de altura, ok? E também eu tenho que esse ângulo aqui C mais o meu ângulo A, obrigatoriamente é suplementar, ok? E também tenho que esse meu ângulo D mais o meu ângulo B, tá o circunflexo aqui, também são suplementares. Então isso são características do trapézio, tá? Mais à frente, né, eu vou destrinchar um pouquinho mais o trapézio, para a gente falar sobre base média e teorema de Euler, mas primeiro a gente vai falar sobre a classificação deles, tá? Então, a classificação dos trapézios isósceles. O que tem a ver com os trapézios isósceles, as suas propriedades? Então, os lados não paralelos são congruentes. O que isso quer dizer? Que o lado BC e o AD são congruentes. E os ângulos das bases também são congruentes. O que isso quer dizer, Rafael? Que o meu ângulo D tem a mesma medida que o meu ângulo C. E que o meu ângulo A tem a mesma medida que o meu ângulo B. Então, continua valendo aquela característica lá em cima, tá? De A mais D, esses dois ângulos serem 180, e B mais C, esses ângulos também serem 180. Então, características desse meu trapézio isósceles, ok? Do meu trapézio retângulo, eu tenho que esses meus dois ângulos retos aqui, né? O meu ângulo A, que é igual a 90 graus, e o meu ângulo B, igual a 90 graus, me deixam dois ângulos, mas obrigatoriamente um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Então, ó, esse cara aqui seria o meu ângulo obtuso e esse cara aqui seria o meu ângulo agudo.
obrigatoriamente, a soma do meu ângulo obtuso com o meu ângulo agudo, vou escrever aqui C mais D, tem que ser igual a 180 graus. Rafael, por quê? Porque os outros dois somados já dá 180. E a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é sempre 360 graus. Então sobra, para aquelas duas situações ali, ângulos de somados, né, serem 180 graus. E por último, não menos importante, o escaleno. O escaleno, obrigatoriamente, as propriedades já diz, né? Escaleno, como você lembra lá de triângulo, né? Tudo diferente. Então você tem que os lados não paralelos, não são congruentes. Ou seja, esse ângulo não, desculpa, esse lado tem medida diferente desse. A base a gente já sabe que é diferente, né? Porque você tem base maior e base menor. E todos os meus 4 ângulos serão também diferentes. Então, essas características dos trapézios, beleza? Agora a gente vai falar sobre a base média, né? E o teorema de Euler, beleza, gente? Vamos lá. Então, galera, vamos falar agora aqui sobre a base média. O que é a base média? Você vai ter 2 pontos sobre os meus lados oblíquos, né? No caso, eu estou marcando aqui 2 pontos, ó. Então, vou ter meu ponto M e meu ponto N. Então, eu sei que M é ponto médio do lado AC. E N é ponto médio do lado BD. O que vem a ser a base média? É a distância, né, reta entre o meu ponto médio M e meu ponto médio N. Então, eu vou ter que interligar aqui uma reta entre os dois. Então, essa distância é a minha base média. Rafael, como é que eu calculo essa base média aí? Entre MN, né? Que são entre os pontos médios. Então, MN nada mais é do que a minha base maior mais a minha base menor sobre 2. Assim calcula a base média de um trapézio. Ok? Agora, olha só. A gente, depois que vê toda essa parte teórica, né, que eu estou demonstrando só teoria até agora para vocês, eu vou fazer alguns exemplos práticos. Rafael, o que vem a ser a mediana de Euler? A mediana de Euler também você vai ter os pontos médios, né? Então, vou marcar aqui MN de novo, tá? E você vai ter aqui a sua base média. Só que para você descobrir a sua mediana de Euler, você tem que entender algum conceito aqui que eu vou te passar. Mediana de Euler é o seguinte, você vai ter as diagonais AD, no caso, vou botar aqui, ó. E a sua outra diagonal, AB. Beleza? O que é essa mediana de Euler? É a distância entre esses dois pontos aqui, ó. Vou fazer até com uma cor diferente, é para você ficar visual aqui, ó. Aqui eu vou ter um ponto e aqui eu vou ter um ponto. Então essa pequena distância aqui, ó, é a mediana de Euler. Onde eu vou marcar 2 pontos aqui, um ponto P e um ponto Q. Ok? Então aqui eu tenho um ponto Q. Então como é que você vai calcular essa mediana de Euler aí? Para você calcular essa mediana de Euler aí, aquela distância PQ, ela é a diferença da sua base maior com a sua base menor sobre 2. Então, deixa eu ver aqui que ficou um quadrado aqui, né? A menor sobre 2. É assim que calcula. Beleza? Bom, dito isso, vamos agora para os exemplos práticos aí de toda essa parte teórica que a gente viu,
para vocês entenderem na prática mesmo, né?